Glória a Deus, glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo, abençoando teu lar, tua família, tua vida, tua saúde, teus entes queridos onde quer que estejam, perto ou longe, independentemente, irmão, do que esteja fazendo, ou igreja que esteja, o que quer que seja. Que Deus continue abençoando. Tenha fé, meu irmão, minha irmã. Não sei qual que é a sua situação, mas creia. Creia que Deus é fiel e Deus é maravilhoso para fazer a obra na tua vida e também em toda a sua família. Amém? Você toma posse desta palavra? Toma posse? Você diz amém? Amém? Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Josué ele disse: só sei de uma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, deixa rolar. Se você tem uma promessa, saiba que Deus ele é fiel para cumprir o que ele promete. As pessoas prometem muitas coisas, mas não cumprem o que diz. Mas nós temos um Deus que, além de ter palavra, ele também não tem amnésia. Ele não se esquece das coisas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero te convidar aqui, irmãos. Vamos ler aqui uma palavra em Provérbios, de número 9. Provérbio 9, para nossa reflexão. No versículo... Quero ler aqui o versículo 8. Dá uma reflexão boa para a nossa vida no dia de hoje. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e amar-te-á. Só até aqui. Não repreenda o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele vai te amar. Vamos à reflexão. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre através de seu Filho amado, Jesus o Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. O que significaria esse versículo, irmãos? A mensagem principal aqui do versículo 8 é que devemos repreender as pessoas de maneira adequada, dependendo de sua atitude e comportamento. O zombador é alguém que não leva a sério as coisas e pode até mesmo ridicularizar ou menosprezar os outros. Se repreendermos o zombador, ele pode nos odiar e se tornar ainda mais desrespeitoso. O sábio é alguém que tem sabedoria e discernimento e que valoriza a verdade e a honestidade. Devemos então, conforme a palavra diz, repreender o sábio, porque ele pode aprender com seus próprios erros e crescer em sabedoria. Se repreendermos o sábio, ele pode nos amar e nos respeitar ainda mais por nós nos importarmos com seu bem-estar. Você entende a diferença do escarnecedor e do sábio? Podemos identificar o zombador pela sua atitude desrespeitosa e desonrosa, enquanto o sábio, geralmente ele é mais humilde. Sim, humildade é sabedoria, e ele está sempre disposto a aprender, diferentemente do escarnecedor. É importante, irmão, saber como repreender as pessoas corretamente. Para quê? Para evitar os conflitos desnecessários e para ajudá-las a crescer em sabedoria e maturidade, não só em tamanho, mas em maturidade. E podemos aplicar este ensinamento em nossas próprias vidas diárias, sendo mais cuidadosos e tentando, irmão, entender a perspectiva da outra pessoa antes de repreender ela. A importância, irmão, de saber quando repreender e como repreender é muito importante. Todos nós já passamos por situações em que precisamos repreender alguém, seja por um erro cometido ou até mesmo por uma atitude inadequada. Já aconteceu com você? Mas será mesmo que nós sabemos como fazer isso da maneira correta? A palavra de Deus nos ensina. Outra pergunta: será que estamos escolhendo palavras certas e o momento adequado para fazer isso? Para repreender talvez alguém? É como eu disse, a Bíblia nos ensina que a forma correta de repreendermos alguém, que ela pode fazer toda a diferença no resultado final. E aqui o versículo de Provérbio 9, versículo 8, nos ensina que não devemos repreender os zombadores,
porque eles podem acabar nos odiando. São pessoas teimosas, irmão. Por outro lado, devemos repreender os sábios, pois eles irão nos amar por isso. Aí eu pergunto, como é que essa lição foi aprendida ao longo da história? Aqui, irmãos, a história começa com um jovem chamado Davi. Você já deve ter falado em Davi, né? Que foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. No entanto, antes de Davi assumir o trono, ele precisava passar por muitos desafios. Sim, muitos desafios. Ele precisava aprender muitas lições importantes. E uma dessas lições, irmãos, foi sobre a importância, sim, foi sobre a importância de saber como e quando repreender. Certo dia, a Bíblia nos conta que Davi foi até uma cidade de nome Nob, em busca de alimento e armas, para enfrentar o exército inimigo. E lá, ele encontrou o sacerdote Aimeleque, e pediu que lhe desse pão e a espada de Golias, que estava ali guardada. E o sacerdote, irmãos, sem saber que Davi estava fugindo do rei Saul, atendeu ao pedido do jovem Davi. No entanto, um dos servos de Saul, chamado Doeg, estava presente naquele momento e viu e ouviu tudo o que aconteceu. Aí o fofoqueiro, que tem em todo lugar, correu até o rei Saul e contou que Amaleque havia ajudado Davi. E o que Saul fez? Saul, que já estava com ciúminho e medinho de perder o trono para Davi, ficou ainda mais furioso e ordenou que Doeg matasse o sacerdote e toda a sua família. Lamentável. E Davi, ao saber do que aconteceu, ficou muito triste e se arrependeu por ter colocado a vida de Aimeleque em risco, juntamente com toda a sua família. Ele sabia que precisava fazer algo para reparar o erro cometido. E foi então, irmãos, que o salmista, próprio Davi, no Salmo 52, ele escreveu em que pede perdão a Deus e reconhece o erro que colocou a vida do sacerdote e toda a sua família em perigo. E essa história, irmão, nos ensina que é importante, muito importante, saber quando e como repreender alguém. Davi, infelizmente, aprendeu da pior forma possível, que as suas palavras e atitudes podem ter consequências graves na vida das pessoas, sabia? É por isso que devemos sempre pensar antes de falar e escolher palavras corretas, irmãos, para cada situação. Esse versículo aqui na qual nós estamos meditando, de Provérbio 9:8, nos ensina, irmão, que devemos repreender o sábio, pois eles irão nos amar por isso. Isso significa que devemos escolher o momento certo e as palavras certas para cada pessoa. Devemos ser sábios, irmãos. Devemos ter sabedoria em nossas repreensões, para que elas sejam construtivas e não destrutivas. Em resumo, a história, irmão, dessa referência que eu fiz aqui, nos ensina que devemos ser sábios, irmãos, em nossas repreensões, escolhendo o momento certo e as palavras corretas. Ah, você não tem as palavras corretas? Peça para Deus, peça para o Espírito Santo de Deus te iluminar. E também, irmão, devemos aprender com os erros de Davi e buscar sempre sabedoria em nossas atitudes e em nossas palavras. Amém, meus irmãos? Por outro lado também, que nós não sejamos o escarnecedor na hora que a gente fizer porventura algo errado e não aceitar a repreensão e ainda odiar aquele ou aquela que quer o nosso bem. Amém? Esse é o problema que enfrentamos hoje em dia. Muitas vezes a gente quer o bem da pessoa, mas parece que a própria pessoa não quer o próprio bem dela. Aí acaba odiando quem está tentando abrir os olhos dela. E aí fica difícil, fica muito difícil. Aí o mal que a pessoa já está sofrendo é transferido para nós na forma de ódio. Que isso não venha acontecer comigo e que isso não venha acontecer contigo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica para a tua reflexão. Agradeço a companhia, a credibilidade e que Deus continue te abençoando. Amém? Onde você estiver, se puder, erga tua mão e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus,
A graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que creem dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Tenha um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No poderoso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe.